aqui que está lá em João, capítulo 13, nós vamos ler juntos. Nós estamos celebrando a Páscoa hoje, e aí algumas pessoas disseram assim, mas hoje não é Páscoa. Não, o cristão, todo dia é Páscoa. Todo dia é momento de servir, todo dia é momento de cooperar com o outro, todo dia é momento de libertar um ao outro, né? Então, uma das coisas que nós precisamos entender aqui é que a Páscoa para o cristão, ele tem que viver a Páscoa sempre, e não só um dia, não comemorar um dia. É lógico que é legal ter todos vocês aqui com a gente, é muito joia a gente poder celebrar junto, porque assim a gente pode ceiar junto, lembrar do Senhor Jesus e fazer com que Ele possa ser glorificado entre a gente. Isso para mim é motivo de alegria. Depois que nós falarmos sobre o texto e tudo mais, nós vamos ter uma conversa aqui com cada pessoa vai sentar nessa cadeira e nós vamos falar da qualidade de cada um e vamos orar por ele. Tá certo? Amém? E assim a gente vai dando continuidade aí na conversa e no bate-papo, né? Eu sei que você gosta muito do celular, eu sei que você gosta muito de mandar mensagem, falar o que está acontecendo, mas eu gostaria muito que você prestasse atenção, tá joia? Então vamos ler. Diz assim, capítulo 13 do Evangelho de João. Tá legal? Isso aconteceu aqui que ficou. João capítulo 13, verso 1 até o verso 17 diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceava, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim. E respondeu-lhe Jesus: O que eu faço tu não sabes agora, mas depois entenderás. Tornou-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés? E replicou-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E respondeu-lhe Jesus: Aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o estava traindo. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Amém? É isso aí. Podemos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos, de vivermos juntos, de ter comunhão, Senhor, juntos e fazer, Senhor Deus, todas as nossas atividades juntos. Por isso, Senhor, queremos te rogar a tua bênção e te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco nessa manhã e que a gente possa sair daqui desafiado cada dia a viver uma vida mais bonita, mais parecida e mais desafiadora com o Senhor. No nome de Jesus. Amém.
Joia, o que eu quero lembrar nesse texto? Eu quero lembrar nesse texto, primeiro, a forma que o pessoal ceiava. E não é diferente dessas ceias, né? Lógico que, né, na época de Jesus, na Páscoa, eles tinham um cordeiro. Mas a ceia, quando Jesus mandava preparar a ceia, ele mandava preparar numa sala. E a mesa, ela era em U, como está aqui. E o Rabone, que é o mestre dos mestres, ele sentava no meio para poder ensinar aqueles que estavam ao redor. Mas quando essa sala era aberta para fazer com que as pessoas ceiassem, dependendo de quem ia ceiar, as portas e as janelas deveriam ficar abertas, para que todos aqueles que não foram convidados a participar da ceia pudesse ouvir quem ia ensinar, principalmente quando era um mestre dos mestres que ia ensinar. As janelas e as portas tinham que ficar abertas para que todos pudessem ouvir o que o mestre ia ensinar. E lá eles comiam, né? E uma das coisas que acontece, tem que levar ela para perto da mãe dela, senão... E aí todas as vezes que ceiavam, eles ceiavam com a mesa em U e não tinha banco, não tinha cadeira na época. Eu até pensei em a gente sentar no chão, né? Mas aí eu fiquei pensando que a Dani não ia conseguir fazer isso por causa da barriga dela. E nem o Rovani por causa do joelho dele. Então aí nós resolvemos colocar a cadeira. Ele é magro, né? Ele fala assim. E aí eles sentavam nos seus calcanhares ou eles sentavam debruçados pelo cotovelo. E ali eles comiam, né, juntos. E enquanto eles comiam, o Rabone ia ensinando, ou o mestre dos mestres ia ensinando alguma coisa para todos aqueles que estavam sentados e aqueles que estavam do lado de fora. Mas nessa hora, Jesus ele não quis falar muita coisa. Ele quis praticar o que de verdade ele queria com que os outros pudessem viver. E Jesus ele traz a bacia para o meio da sala. E naquela época, quem fazia essa ação era um escravo que estava na sala. E o escravo ficava na sala só para lavar o pé das pessoas que chegavam. Por que tinha que lavar o pé das pessoas que chegavam? Porque as pessoas estavam com o pé sujo. Lembra quando você chegou que o seu pé fedia azedo? Né? Lembra? Porque todo mundo chegou assim aqui, todos os pés fediam demais, né? Aquele queijo, né? Azedo. Você pode lembrar disso, né? E na verdade, por eles andarem muito e a cidade não ter banheiro público, muitas vezes eles defecavam e eles urinavam na estrada quando eles faziam grandes caminhadas. E ali, talvez algumas pessoas pisavam em coisas que não precisavam pisar, né? Que era a fezes, a urina. E quando eles chegavam, né, por causa do pó da estrada, o pé estava como aquele pé que você chegou, podre, né? Cheirando queijo, né? Azedo. E aí o que acontece é que naquele dia o escravo ele não estava. E Jesus ele olha a bacia, a água e a toalha e ele toma a decisão de se colocar no lugar do escravo que estava na sala. E ele começa a lavar o pé de cada pessoa que estava lá. E quando chega no pé de Pedro, Pedro vai ficar meio bravo porque não era ele que tinha que lavar o pé de Pedro, mas era o escravo. Ele nem fala que é ele. Mas ele pensa, por causa da cultura judaica, ele pensa que é o escravo que tinha que lavar, nem ele mesmo, porque ele foi convidado para a festa, para o jantar. E aí Jesus ele diz que se Pedro não deixasse ele lavar o pé, ele não teria parte com Jesus. E aí Pedro fala assim, bom, então me leva logo para dar um banho e tal, aí me lava a cabeça, me lava o corpo, me lava tudo. Aí Jesus falou, não cara, é só o pé, porque o resto está limpo.
né? O que fede em você é o pé, né? E demora para sair, hein? Você sabe, né, meu? Do azedo que você chegou, né? Mas assim, Jesus ele começa a lavar porque ele quer fazer com que as pessoas guardem o que ele veio fazer. Então ele diz da seguinte forma: depois de ter lavado todos os pés, as pessoas voltam ele volta ao seu lugar e se veste de novo. Uma das coisas que quando João fala que ele se despiu de verdade, ele ficou nu na frente dos seus discípulos. Não tem aquela cueca mal feita que o pessoal pinta, entendeu? Não, ele estava mostrando mesmo o pinto, não que pintava a fralda. Então ele estava nu, porque era uma forma do seu mestre dizer quem ele era. A cultura judaica, quando um mestre se despe na frente dos seus discípulos, ele está dizendo que ele é gente igual a todo mundo e que ele não é diferente de todo mundo. Então essa é uma das coisas que aconteceu. Jesus, ele lavou o pé dos seus discípulos nu, porque era algo que tinha que acontecer. E tem algumas pessoas que dizem várias coisas sobre essa atitude, mas tem alguns que deixam claro que Jesus estava nu de verdade, né? Aí eu fico pensando, né, que imagina o Milton nu aqui lavando o pé dos discípulos, né? Não ia ficar ninguém. Então, mas assim, eu acho que a gente ia ficar com vergonha, mas por qualquer um que ficasse nu, porque todos nós somos iguais. E ali Jesus quis ensinar algumas coisas na Páscoa para todos que estavam lá. E João ele detalha as coisas que Jesus quis ensinar. A primeira coisa que Jesus quis ensinar é que está lá no verso 1, que ele vai dizer que Jesus amou os seus e amou-os até o fim. E amar até o fim não significa que ele amou até morrer, ou então que ele teve um lapso. Amar até o fim nesse texto significa dar o direito do outro não te amar. Por isso que Jesus amou até o fim. E uma das coisas que João mostra nesse texto é que a maioria dos discípulos iam traí-lo. E Jesus ele mostra nas ações que por mais que as pessoas nos traiam, ele não deixou de amá-los. Então isso é amar até o fim. Mesmo sabendo que a pessoa não te ama, que ela há de te trair, há de te abandonar, você tem que continuar amando. E essa é uma ação do Evangelho. Porque quando nós conversamos muitas vezes sobre pessoas e tudo mais, nós sempre colocamos um mérito em primeiro lugar do que a pessoa. E assim a gente sempre começa a conversa dizendo, não, mas ele não merece, ele não deve ter. Mas o amor, ele não olha para a questão meritória, ele olha para a pessoa em si. Então, uma das coisas que a Páscoa nos mostra é que Jesus ele veio libertar-nos do nosso egoísmo. E por isso Jesus amou. Mesmo que nós tenhamos palavras de traição ou até mesmo atitudes de traição, Jesus ele não vai mudar a personalidade dele por causa da atitude das pessoas contra ele. Então é uma das coisas que o Evangelho requer, é que nós tenhamos atitudes de amor, não importa se a pessoa fez mal ou não para nós. Então isso é algo que nós, aí você pode estar dizendo da seguinte forma, mas ele não faz isso, ele não faz aquilo, né? Mas a questão é, eu faço. Nós não podemos olhar só para os outros quando nós estamos lendo a Bíblia ou ouvindo. Nós temos que olhar para nós e dizermos, será que nós estamos nessa dinâmica de verdade de dar o direito do outro não me amar e eu amá-lo? Porque a Páscoa é isso, libertar. Antigamente
na primeira Páscoa, Deus ele mandou um libertador para tirar as pessoas da escravidão de um país. Mas na época de Jesus, Jesus veio para libertar o homem de si mesmo, porque o homem já era violento, já era mau, como sempre foi. Mas Jesus ele veio para libertar os seus discípulos do seu egoísmo, do seu individualismo, da forma de pensar, de agir, da forma de pensar que pode viver só, não precisa depender de ninguém. E aqui Jesus ele ama, apesar de todos os pensamentos que os discípulos podem ter. Então, uma das coisas que Jesus quer mostrar na Páscoa, que ele veio para libertar um povo do seu individualismo, do seu egoísmo, da sua forma de pensar em si mesmo, mas de fazer com que todos pudessem ter acesso a ele de uma forma maravilhosa. Então, a Páscoa não é simplesmente a gente comer comida como nós estamos fazendo aqui. A Páscoa é nós entendermos que nós vivemos para o outro. E viver para o outro é não requerer nada enquanto as pessoas não entenderam o Evangelho. Porque quando você entende o Evangelho, você simplesmente vai viver para o outro. E os seus sonhos não serão os seus sonhos, serão o sonho dos outros. Porque você quer que o outro realize tudo que está no coração dele, porque Deus colocou. Então, nessa hora de amar, a gente percebe muito claro a valorização que esse Deus teve para com aqueles que o seguiram. Então todos nós, eu quero dizer, e quero crer, que todos nós somos seguidores de Jesus. E por sermos seguidores de Cristo, é claro que muitos podem dizer, esse aí está mais na frente, eu estou mais atrás. Esse aí já passou por muita coisa, eu ainda não consegui passar. Deus não me ama tanto como ama esse homem ou essa mulher. Não. A Bíblia aqui deixa clara que Deus amou você e amou até o fim. Isso não implica na pessoa em si ser amada mais ou menos. Deus amou a todos por igual. Então Ele nos ama. Nós temos amor seletivo. Nós gostamos de um, odiamos o outro. Tem vezes que a gente tem vontade de matar um, tem vezes que a gente tem vontade de ressuscitar esse cara. Mas Deus, Ele quer dar vida por igual. E Ele quer amar você por igual. Não importa quanto tempo você tem de caminhada. O que importa é que você recebeu o mesmo amor que eu recebi e que qualquer um recebeu. Porque Ele te ama por igual. Porque você é gente e Ele te criou. E por te criar, Ele não há de te abandonar. Essa é uma das coisas mais maravilhosas que a gente pode ver na Páscoa. O mundo todo pode nos abandonar. Mas o Senhor nunca, jamais vai nos abandonar. Porque Ele nos amou e amou até o fim. Essa é uma coisa que nós temos que guardar. Então Ele vê importância em você. Aí você fala, puxa, mas eu sou tão pecador. Eu roubo, eu minto, eu me prostituo, eu faço tanta coisa errada. Mas não são as suas atitudes que vão fazer com que Ele te ame mais ou menos. Porque todos esses homens que nós lemos aqui, que estavam sentados à mesa, todos eles o traíram, todos eles o abandonaram, todos eles o deixaram. Mas uma das coisas que Jesus não fez foi deixar as pessoas, abandoná-las. Então, uma das coisas que você tem que pensar, que apesar do pecado me fazer com que eu me leve para longe de Deus, que é a nossa cabeça, Deus nunca vai estar longe de nós, porque Ele nos ama. E quem ama está bem perto. Quando o coração está perto, ele nunca há de gritar. Ele pode ouvir o grito, mas ele nunca há de gritar, porque ele gritou o último grito na cruz: está consumado. Isso significa que ele libertou o homem e que ele vai continuar amando.
Então é uma das coisas que nós temos que entender. A gente percebe no namoro, no casamento, quando o coração está longe um do outro, a gritaria faz parte, porque o coração está muito longe. Agora você percebe quando começa um namoro, as pessoas falam baixinho, no ouvido, um não grita com o outro, porque o coração está perto. Então Deus está tão perto que Ele sussurra que te ama e nunca vai te abandonar. Então a Páscoa é uma declaração de amor pela sua vida, mesmo que você pense que você não mereça. É uma declaração apaixonada do nosso Deus pela sua vida. E por isso, todos nós aqui deveríamos de verdade nos entregar mais a esse Cristo que nos ama. A gente sempre pensa assim, quando eu encontrar alguém que me ama, eu vou entregar a minha vida a Ele. É isso que Ele quer, que você o encontre, mas que Ele já te encontrou. O que falta é você entender que Ele vive por você. E Ele vai fazer de tudo para que você o reconheça como Senhor e Salvador da tua vida. Então, é o que a Bíblia diz: com amor eterno eu te atraí, e com a benignidade eu te trouxe por perto. Então, o amor de Deus, ele nunca vai acabar, nunca, por você. Não importa qual é a dificuldade que você está vivendo hoje. Eu sei que o nosso Deus, Ele tem poder para te libertar, porque Ele te criou, Ele sabe quem você é e Ele sabe como você está vivendo. Não esconda, porque Ele já te encontrou. Amém? Então a Páscoa faz-nos entender essa coisa de amar até o fim. Mas uma das outras coisas que a gente nota nessa passagem é que Jesus, ele não se igualou aos poderosos nunca. Então a Páscoa do Evangelho é uma Páscoa que não se iguala aos poderosos, aos imperadores, aos reis, à dominação, porque nessa hora ele poderia até dizer: mas cadê o escravo? Quem vai lavar o nosso pé? Ele teria muita condição de dizer: Judas, já que você vai trair, então vai lavar nosso pé, né? Pedrão, você que vai me negar 3 vezes, então ó, vai lavar o meu pé. Imagina o pezinho dos caras que não tinha sapato, né, meu? Então era um 44, né? E bem avantajado, assim, tipo Rubervan, assim, um pé largo, grande, uma joanete, um calcanhar enorme, uma unha encravada, né? Então é uma das coisas que a gente precisa entender. Os pés eram enormes, então ia durar muito para lavar um pé. Jesus, ele poderia de verdade dizer: vai lavar, mas o que ele faz nessa hora? Ele abandona a sua posição, porque o Evangelho é uma inversão na hierarquia e no poder. O poder é de servir e o poder é de virar a hierarquia da cabeça. Então, a Páscoa é uma forma de mostrar que o Evangelho, ele veio para servir e ele não veio para ser servido. Como naquela época existia alguém para lavar os pés e não estava, Jesus não se importou com a sua posição. Ele simplesmente abandona a sua posição de mestre dos mestres e vai lavar o pé, vai pegar a bacia, vai pegar a toalha. Ele não chama nenhum dos discípulos para o ajudar, ele simplesmente faz o que deveria ser feito. Então nós devemos esperar, nós devemos fazer. Não, isso é uma forma de nos ensinar que nós temos que ter iniciativa de fazer algo pelo outro. Nós temos que ter iniciativa de não só olhar para os nossos pés, mas olhar para os pés dos outros. Tem um texto
que eu li há algum tempo atrás, que diz sobre a mulher samaritana, que Jesus estava passando por Samaria, e Jesus ele fala assim: levantai os vossos olhos e vedes como o campo está branco e a hora da ceifa já chegou. E ele estava falando para os seus discípulos. Mas por que ele falava isso? Porque os discípulos, quando caminhavam por Samaria, eles tinham que olhar, os judeus principalmente, eles tinham que olhar aos seus pés e não podiam olhar para cima, porque eles poderiam visualizar um samaritano, e só de olhar o samaritano já era pecado. Então o judeu, quando entrava na Samaria, ele tinha que ficar olhando para os pés. E era isso que estava acontecendo com todos os discípulos quando chegaram trazendo comida. E Jesus disse para eles assim: ó, não, eu já comi o que eu tinha comido, a minha comida não é essa, minha comida é do céu, levantai os vossos olhos e vede. Então quando Jesus ele olha para os pés dos discípulos, ele está fazendo uma inversão na cultura totalmente diferente, porque ele vai aos pés dos discípulos, porque os pés eram o lugar da sujeira, da imundície, daquela coisa de ficar ligado, né, e de achar que ele é mais do que os outros. Então quando Jesus está limpando ou lavando os pés, que os discípulos achavam que eles eram mais do que os outros, Jesus está mostrando que na limpeza, até os pés desses homens eram sujos, ou seja, eles eram indignos, eles não eram diferentes dos outros, eles eram iguais. É uma das coisas que nós temos que entender na Páscoa. Os judeus daquela época se achavam mais do que os samaritanos ou de qualquer outro publicano que pudesse existir dentro da cidade, ou até mesmo de outro país chamado gentil, que todo o mundo era gentil, e por isso eles olhavam para os pés, para dizer: eu sou melhor do que os outros. Hoje nós olhamos para cima, porque nós somos altivos, nós até dizemos: o nosso nariz está de pé, porque nós queremos olhar para o alto. Mas naquela época os judeus olhavam para baixo porque estavam olhando para ele mesmo. E Jesus, lavando aos pés, ele estava dizendo da seguinte forma: você não é diferente de todo mundo, você é igual. Então quando Jesus ele vai à bacia, ele vai à toalha, ele vai à água, ele está dizendo: nem eu mesmo, que tenho todo o poder e mestre dos mestres que sou, eu vou deixar de ser mestre se lavar os pés, ou se lavar os pés de todo mundo, ou se me colocar na posição de escravo. Então Jesus ele está querendo colocar para nós que a Páscoa é trazer de volta a humanidade ao ponto de nós entendermos que somos iguais, não somos diferentes, somos iguais. Então quando nós olhamos para o orgulho, quando nós olhamos para as pessoas que são arrogantes, para as pessoas que não levam desaforo para casa, para as pessoas que não abaixam a cabeça por qualquer motivo, ele não entendeu que somos iguais. Então a Páscoa nos traz a realidade de sermos iguais. Por isso que todos sentam na mesa e comem do mesmo prato. Por isso, para dizer que somos iguais. Eu tive um menino que eu gostei demais, por 25 anos ele veio a falecer, que é o Anderson. O Anderson ele foi para uma outra casa de recuperação há um tempo atrás, antes de falecer, e ele falou assim: mas naquela casa não é igual a essa, porque o presidente, ele até come na mesma sala, mas a mesa dele não é a mesma nossa, ele come separado, a comida dele é outra, a comida dele é de outra forma, a salada dele é de outra forma. Nós comemos o bandejão, todo mundo come, mas ele é sempre servido. O Anderson, ele pode estar totalmente equivocado, mas ele teve uma ideia que o Evangelho faz com que a gente coma igual, não diferente. Mas isso não é só a questão da comida, a questão de sentarmos juntos e participarmos da mesma mesa. Isso significa: você tem o mesmo direito, você é gente. Então é essa situação que nós precisamos entender
quando Jesus vem ao nosso encontro, nós não somos diferentes, nós somos iguais, iguais ao Deus que se dobrou aos pés daqueles que Ele mesmo criou para poder lavar os pés. Então, a Páscoa não é simplesmente, é o som, né? É o Páscoa. Não é uma simples Páscoa. Eu até perdi o meu raciocínio com essa. Mas assim, a Páscoa é a gente perceber que nós não fizemos absolutamente nada, porque o próprio Deus, Ele se dobrou à humanidade para tirar toda a imundícia que tinha na vida deles. Então, o nosso Jesus se dobrou aos pés dos seus discípulos para simplesmente dizer: eu posso me rebaixar e vou continuar sendo o mesmo Deus. Eu posso me posicionar na situação do escravo, eu posso lavar o pé de vocês, mas continuarei sendo o mesmo. A personalidade desse Deus não mudou, por mais que a gente ache que Ele tenha todo um poder que Ele mostra ter, mas Ele tem um poder maior, que é o poder da humildade e o poder de se posicionar na hora que todo mundo estava querendo elegê-lo como rei e senhor. Ele se posicionou como humilde. Então, a Páscoa também tem um pronunciamento de continuar fazendo o que Ele fez. Porque é isso que Ele diz quando Ele volta para a mesa. Entenderam o que vos fiz? E como todo bom discípulo, ninguém entendeu absolutamente nada, né? Porque todo discípulo é meio corintiano, né? Não entende. E aí Jesus fala assim: da mesma forma que eu fiz para vocês, vocês vão ter que fazer para os outros. Então a Páscoa é um anúncio de nós fazemos o que Jesus fez por nós. Aí nós achamos que é só lavar os pés, né? E aí a gente replica uma tradição histórica que é lavar os pés. Não. É fazer tudo o que Ele fez por você. Ele libertou você. Ele serviu você. Ele deu a vida por você. Ele encheu você de esperança para o futuro. Ele não simplesmente lavou os pés. Ele falou assim: faça o que eu fiz, se você quer ser feliz. Então, para ser feliz, eu tenho que servir. Eu não tenho que ser servido. Eu tenho que servir, cuidar, viver, fazer com que o outro se sinta a mesma pessoa que eu. Ter as mesmas possibilidades. Sonhar com o sonho dos outros. Amar mesmo sem ser amado. A Páscoa, ela é libertadora porque ela tira da gente a maldade e faz com que a gente viva a bondade no resto da vida. Isso é Páscoa. E você tem sido abençoado com a vida de Jesus todos os dias, porque nós não fazemos absolutamente nada e Ele nos serve todo dia. É maravilhoso isso. Amém, irmãos? Amém. Então eu quero pontuar: a Páscoa nos liberta de nós mesmos, que é do egoísmo, do individualismo, de pensar só em nós. A Páscoa faz com que a gente se torne um e se torne igual. Nós nos tornamos iguais através da Páscoa. Porque Jesus, Ele não vê diferença em branco, em negro, em japonês, em mulher, em índio.
Deus olha para a sua criação, todos nós somos iguais. É claro que uns são mais bonitinhos, outros são mais feinhos, mas para Deus é tudo igual, né? Mas uma das coisas que a gente tem que fazer, se queremos ser felizes, é servir como Ele serve. Amém? Vamos orar? Amém. É isso aí. Querido Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor deu a vida por nós, a sua própria vida. O Senhor nos reconciliou mesmo quando nós não queríamos nos reconciliar. O Senhor nos amou mesmo quando nós não te amamos. O Senhor nos amou mesmo quando nós éramos inimigos dele. O Senhor nos trouxe para perto mesmo quando nós gostaríamos de estar distante. O Senhor nos trouxe, Senhor, para ser filho, mesmo quando nós queríamos ser trabalhadores da sua seara. Tudo isso mostra o amor que o Senhor tem por cada um de nós aqui. E nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom. Amém. Faz dos Deus pessoas mais parecidas com Jesus. E que nós possamos te servir para o resto da nossa vida. Amém. Joia!